Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos a revelação do maior plano de mobilização militar da Alemanha desde a Guerra Fria. Um documento secreto de 1.200 páginas que prevê o deslocamento de 800 mil soldados da OTAN em território alemão para enfrentar uma possível ofensiva russa. O que está realmente acontecendo nos bastidores da defesa europeia e Berlim está verdadeiramente preparada para transformar seu território na principal base de operações militar do Ocidente? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. O documento confidencial conhecido como O Plan DEU foi elaborado há aproximadamente 2 anos e meio por oficiais de alta patente do comando alemão na base Julius Leber, em Berlim. O plano detalha a mobilização de até 800 mil soldados da OTAN em solo alemão caso a Rússia inicie ações hostis contra países membros da aliança. A magnitude do documento reflete uma mudança radical na postura estratégica europeia, algo não visto desde o colapso da União Soviética. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, declarou que a Alemanha deve estar preparada para uma possível guerra até 2029. Porém, eventos recentes de sabotagem e violações de espaço aéreo atribuídos a Moscou aceleraram o cronograma inicial, levantando a suspeita de que um confronto possa ocorrer antes do previsto. O tenente-general Alexander Solfrank, chefe do Comando Conjunto de Apoio e Abastecimento da OTAN, afirmou que a Rússia poderia atingir países europeus já amanhã. A urgência no discurso dos comandantes militares contrasta com a infraestrutura alemã, que ainda carrega as cicatrizes de décadas de desmilitarização. O coração do Plan DEU está na logística de guerra. O plano estabelece medidas detalhadas para transformar infraestrutura civil em apoio militar rápido, com rodovias sendo convertidas em pistas de pouso e acampamentos completos devendo ser montados em até 14 dias. A localização geográfica da Alemanha transforma o país em ponto central de passagem para reforços que seguiriam a Europa Oriental, uma vez que os Alpes formam uma barreira natural ao sul. O documento prioriza o uso dual de estradas, ferrovias e portos, mapeando cada via de transporte, rio e terminal, que seria utilizado no deslocamento maciço de tropas e equipamentos. Nos últimos meses, empresas privadas já foram acionadas para testes operacionais. A Rheinmetall, especializada em logística militar, assinou um contrato de 260 milhões de euros para dar suporte às tropas alemãs e da OTAN. Durante exercícios recentes, a companhia construiu em 14 dias um acampamento completo para 500 soldados, incluindo alojamento, 5 postos de combustíveis, refeitório e vigilância por drones. Uma estrutura que foi desmontada em apenas 7 dias. O teste, porém, revelou limitações críticas. Não houve capacidade para acomodar todos os veículos e o terreno irregular obrigou a empresa a transportar soldados constantemente de um lado para o outro. Em setembro, o exercício Red Storm Bravo simulou a chegada de 500 soldados da OTAN no porto de Hamburgo. E uma série de imprevistos, incluindo drones não identificados, bloqueios de manifestantes e falhas de coordenação, atrasou o comboio, que avançou apenas 10 quilômetros em horas de operação. Casos como esses são incorporados em revisões sucessivas do plano, que já está na segunda versão desde março de 2024. A infraestrutura alemã enfrenta desafios estruturais profundos. A Alemanha abandonou progressivamente estruturas de uso dual após a reunificação de 1990. E embora muitas autobahns antigas ainda permitam remoção rápida de divisórias e guarda-corpos, rodovias novas carecem dessa capacidade. O governo alemão estima que 20% das rodovias e 25% das pontes precisam de reformas para permitir a passagem de veículos de grande porte. Para os portos do Mar do Norte e Báltico, estão sendo calculados investimentos de 15 bilhões de euros, dos quais 3 bilhões apenas para projetos que permitam o uso dual de infraestrutura. A União Europeia desenvolveu 4 corredores de transporte principais pelos quais as tropas seriam transferidas em caso de conflito, e especialistas europeus identificaram 500 pontos problemáticos, incluindo pontes, túneis e portos, onde podem ocorrer problemas devido à largura de via limitada.
A Comissão Europeia criou um plano unificado designado a reduzir o prazo de movimentação de pessoal e equipamentos militares para 5 ou até 3 dias, com procedimentos legais que não devem demorar mais de 6 horas. O objetivo é criar um Schengen militar, eliminando burocracias que retardariam o deslocamento de forças em cenário de emergência. Existem também obstáculos legislativos significativos. Drones militares, por exemplo, precisam de luzes de posição e não podem sobrevoar áreas urbanas, segundo a legislação atual, o que reduz drasticamente sua utilidade em cenários reais. O plano prevê mudanças legislativas necessárias para permitir o uso de drones na proteção de infraestrutura crítica e para facilitar parcerias entre o Estado e o setor privado em situação de guerra. Atualmente, a Bundeswehr conta com cerca de 180 mil militares na ativa, número considerado insuficiente para as metas estabelecidas pelo governo, que pretende alcançar 260 mil soldados ativos e 200 mil reservistas nos próximos anos. 3 bilhões de euros já estão reservados para adaptações que permitam desembarque simultâneo de grandes contingentes nos portos do norte. E ferrovias também serão reforçadas para transportar blindados em volume superior ao atual. Na cúpula de 2022 em Madrid, os membros da OTAN concordaram em substituir a Força de Resposta da OTAN pela Força de Resposta Aliada. E o número de tropas em estado de alerta aumentado foi multiplicado mais de 7 vezes, passando de 40 mil para 300 mil efetivos. Segundo os planos da aliança, Berlim assume o papel central na implantação de tropas no flanco oriental. Em caso de conflito, a OTAN precisa transferir cerca de 200 mil soldados, 1.500 tanques e 2.500 veículos blindados dos Estados Unidos e do Canadá através da Europa continental. O tenente-general André Bodeman, veterano das invasões do Kosovo e Afeganistão, completou a primeira versão do O Plan DEU em março de 2024. E desde então, o plano foi submetido à apreciação dos círculos ministeriais, agências governamentais e autoridades locais. O trabalho para colocar o país em posição defensiva começou logo após a invasão russa de 2022, quando o chanceler Olaf Scholz anunciou um fundo de 100 bilhões de euros para reforçar as forças armadas e descreveu o momento como uma Zeitenwende, um ponto de virada. Desde então, o Comando Territorial da Bundeswehr ampliou coordenação com hospitais, polícia, agências de emergência e operadoras de infraestrutura. A integração entre os aspectos civil e militar na preparação é um dos pontos principais do planejamento, com investimentos estimados em 116 bilhões de euros para enfrentar a inadequação da infraestrutura do país para tempos de guerra. A sabotagem emerge como uma das maiores preocupações. O plano elenca a sabotagem como uma das maiores ameaças, uma vez que se direciona contra ferrovias e rodovias, e seria executada por agentes de baixo nível. A vulnerabilidade da infraestrutura crítica europeia ficou evidente após incidentes recentes envolvendo cabos submarinos no Mar Báltico e suspeitas de operações híbridas russas em território da OTAN. Oficiais de alto escalão afirmam que o objetivo do plano é prevenir a guerra, deixando bem claro para os adversários que, se atacarem, não serão bem-sucedidos. A visibilidade das preparações busca desestimular qualquer intenção russa de avançar sobre territórios da aliança. No entanto, a Rússia rejeitou repetidamente qualquer intenção de agressão, com o presidente Vladimir Putin afirmando que políticos ocidentais frequentemente assustam suas próprias populações com uma suposta ameaça russa para desviar essa atenção de questões internas. O O Plan DEU representa muito mais do que um documento técnico. Simboliza o retorno da Alemanha ao centro da estratégia de defesa europeia após décadas de desmilitarização. 70 anos após a fundação da Bundeswehr, o país volta a enfrentar os dilemas que moldaram sua identidade, entre a prudência democrática e a necessidade de dissuasão. A questão que permanece é se a infraestrutura, a legislação e a vontade da sociedade civil alemã conseguirão acompanhar o ritmo das preparações militares em curso. No campo econômico, os investimentos massivos em defesa pressionam os orçamentos nacionais em momento de fragilidade econômica europeia. No aspecto diplomático, a militarização acelerada da Alemanha altera o equilíbrio de poder continental e pode provocar respostas simétricas de Moscou. No campo militar,
A capacidade de mobilizar 800 mil soldados em território alemão depende da superação de gargalos logísticos críticos que os próprios exercícios revelaram. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.